Ok? Vamos lá? Deus colocou no nosso coração, já na semana passada, para a gente conversar sobre um tema que eu creio que seja um dos temas importantes da nossa caminhada, da nossa vida, nesse momento que a gente está vivendo, tá? E o tema que Deus tem trabalhado conosco é encontrando força, tá? Por quê? Porque nós vivemos numa época em que estamos aí caminhando, né? Processo aí de pós-pandemia, as coisas estão se ajustando, a vida está sendo retomada, com todas as suas peculiaridades, né? Com todas as coisas para resolver, circunstâncias para mudar, muita coisa, né? Mudou na nossa vida nesses últimos 2 anos, muita coisa mesmo mudou na nossa vida, na vida da igreja. Então, eu olho aqui para a igreja, eu olho para frente, para os nossos projetos, e eu vejo que muita coisa mudou, né? E a gente tem que retomar a vida e tem que aprender a lidar com tudo isso, tá? Ainda existe muito conflito no nosso país, é uma situação de muitos extremos. Ainda a gente tem que lidar com a situação da saúde, né? Ainda temos que lidar com a situação da economia, né? Ainda temos que lidar com a situação dos relacionamentos, ainda temos que lidar com a situação da política, né? Então, não é fácil ser brasileiro, né? Ser brasileiro é um desafio, mas graças a Deus eu amo o Brasil, o melhor país do mundo, o melhor país do mundo, o nosso país. Eu amo a nossa terra e oro pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, para que Deus vá colocando juízo na vida deles e que eles sejam instrumentos do Senhor na vida do povo, tá? Então, essa tem sido a minha oração. A gente tem que lidar com tudo isso. Diante de todas as questões aí da vida, tem também as nossas questões emocionais, né? Então, nós temos questões financeiras, profissionais, familiares, espirituais e as questões emocionais, né? Como é que está teu coração, né? Como que está a tua vida? Eu não sei como que você lida com as coisas. Eu tenho uma maneira de lidar. Eu acredito que seja parecido com muita gente, com a maioria das pessoas. Quando surge uma situação, eu enfrento, eu estou lá, eu vou caminhando e tal. Depois que passa, aí eu começo a tremer. Eu lembro agora, a gente passou, faz uns 2 meses aí, mês e pouco, a gente passou por um acidente muito complicado, difícil. Corremos muito risco, mas graças a Deus, Deus cuidou. E eu lembro que quando aconteceu o acidente, aconteceu as coisas, eu estava tudo assim, eu estava firme, né? Meus filhos, minha esposa, calma, vamos ficar em calma, vai ficar tudo bem, Deus está com a gente e tal. Mas depois que passou tudo, né? Depois de 1 hora mais ou menos, depois que as coisas já estavam se ajustando, aí a perna começa a tremer. Começa a tremer e não tem o que pare, a perna da gente vai tremendo mesmo, né? Não sei como que você lida, comigo acontece muito assim. E agora a gente está vivendo esse período, né, de retomada da vida. E nesse período de retomada da vida a gente tem que encontrar força para se levantar e para continuar. Para se reerguer, para reconstruir, para começar, para mudar de atividade. Algumas pessoas estão mudando de atividade profissional, né, para fechar, para abrir, né, para resolver algumas pendências, algumas questões. A gente precisa encontrar força, tá? E a palavra que Deus trouxe hoje, de modo muito especial, para o meu coração e para o teu coração, tem a ver com alguma coisa muito dentro da gente, tá? Hoje eu quero falar mais com o mundo de dentro de você. Quero falar mais com o mundo de dentro de você do que com o mundo de fora, tá? Esse vai ser o tom da nossa conversa. E o tema que eu escolhi específico para essa noite é em algum momento. Em algum momento, tá? Esse é o tema da nossa conversa. Em algum momento. Viu, Malanca? Em algum momento. Em algum momento. É sobre isso que eu quero conversar com você. E eu vou ler um verso da palavra que está lá no Evangelho de Mateus. A gente vai ler apenas um versículo, tá?
E esse versículo ele tá entre uma situação e outra. Tá? Então esse versículo ele é uma transição entre uma situação e outra. Ok? Mas é uma palavra importantíssima. Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Aparentemente, a primeira vez que a gente lê esse verso, ele parece que não traz nada, né, de interessante. Parece que não tem nada de interessante nesse verso. Mas esse verso é de uma extrema importância. Ok? Vou explicar para vocês por quê. Se você perceber, esse versículo ele está dividido em duas sentenças. Tá? Em duas sentenças. Essas sentenças são divididas por este ponto e vírgula aqui. Tá? Então nós temos a primeira sentença e nós temos a segunda sentença, ok? Na primeira sentença está escrito assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Tá? E eu quero primeiro parar aqui, para a gente conversar algumas coisas. Porque quando eu li esse versículo há um tempo atrás, eu lembro que numa live eu conversei com vocês sobre esse tema, no ano passado, quando eu estava lendo a palavra, e eu li esse verso de número 13, Jesus, ouvindo isto, eu parei para pensar, falei, ouvindo o quê? O que Jesus ouviu? O que Jesus ouviu que fez com que ele se retirasse dali, do meio da multidão, no meio do trabalho, entrasse num barco e fosse para um lugar deserto? O que fez com que Jesus tomasse uma atitude diferente? Com que Jesus mudasse a agenda? O que aconteceu para que Jesus mudasse a sua agenda? Fui pensar. E aí, os versos anteriores, eles vão falar sobre um problema muito grande que aconteceu na família de Jesus, que foi a morte de João Batista. Jesus tomou conhecimento da morte de João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus. Lembra quando Maria ficou grávida? A mãe de João Batista também engravidou. E lembra quando elas se aproximaram, que as duas crianças se mexeram no ventre, uma no ventre cada uma, a criança mexeu no ventre. João Batista e Jesus, eles foram criados como irmãos. Eles passaram toda a infância, toda a adolescência juntos, cresceram juntos, brincaram juntos. E havia alguma coisa muito especial na vida desses dois. Porque João Batista, ele vai tornar-se o precursor de Jesus. É ele que vai ser o profeta, que vai anunciar a vinda do Messias. João Batista, ele participa ativamente da vida de Jesus. Portanto, Jesus tinha uma ligação emocional muito grande com João. Jesus e João, eles eram muito próximos. Muito próximos. Havia uma ligação muito mais do que uma ligação profissional, ministerial ou familiar. Era uma questão de irmandade, de conexão, de ligação profunda. E aconteceu que, dentro do ministério, depois que Jesus é batizado por João Batista, Jesus começa o ministério no batismo. Quando Jesus é batizado, ele recebe o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo ao deserto.
E Jesus então, a partir dali, começa o seu caminho. E Jesus, ele faz um caminho paralelo. João Batista continua o seu ministério, continua anunciando que o reino de Deus chegou. E Jesus, ele vai para os cantos, vai para os outros lugares, para as outras cidades. E eles não têm mais tanto contato. Só que Jesus sempre tem informações de João. E João sempre tem informações de Jesus. Cada um está exercendo o ministério, mas existe uma conexão entre eles. E o que acontece nesse texto, Mateus capítulo 14, é que o capítulo começa com o relato da morte de João. E João, ele foi morto, foi pedida a cabeça dele num prato de prata. E João foi decapitado. Ele foi morto. E quando Jesus recebe essa notícia, isso mexe com Jesus. Mexe com Jesus. Isso mexe com a estrutura de Jesus. Isso mexe com a vida emocional de Jesus. Isso mexe com o ministério de Jesus. Isso mexe com a pessoa de Jesus. Quando Jesus fica sabendo da morte do seu primo, do seu irmão, que João para ele era um irmão, daquele que trabalhou com ele no ministério. Quando Jesus fica sabendo, isso mexe profundamente com a vida dele. E aí, Jesus ele está num momento muito importante do ministério. No momento em que multidões estão seguindo por todo lado. O texto bíblico vai dizer aqui, sabendo as multidões. Então, era um momento que o ministério de Jesus estava sendo muito procurado. Era um momento importante do ministério de Jesus. Mas me chama a atenção que Jesus para a sua agenda. E Jesus diz, olha, calma. Os discípulos chegaram, falaram, mestre, hoje ainda, nós temos que ir para São Paulo, depois a gente pega o helicóptero, a gente vai para o Rio Grande do Sul, hoje ainda o senhor vai falar no teatro, hoje ainda, as pessoas chegaram para Jesus aqui com a agenda, Jesus disse, não, eu preciso de uma pausa. Mas qualidade da vida. Sabe essa coisa de que a gente às vezes fica se iludindo, achando que vai ser tudo certo, que vai dar tudo certo, que todas as peças irão se encaixar, que o quebra-cabeça vai ser montado facilmente, de que as coisas acontecerão exatamente do modo que a gente planejou, de que nada vai acontecer contrário ao projeto ou aquilo que nós estabelecemos para a nossa vida. Existe um momento da tua vida que vai ser necessário que você lide com a dura realidade da vida. Tem um momento que, se você não para, a vida te para. Tem algum momento que, se você não para, a vida te para. Tem algum momento que você vai ter que olhar para a vida como ela é. Sabe, já não somos mais crianças, infantis, a ponto de achar que tudo é uma história encantada. Existe um momento que a gente cresce, que a gente olha para a vida e que a gente diz, opa, peraí, viver é enfrentar, viver é lutar, viver é recomeçar, viver é perdoar, viver é pedir perdão, viver é olhar para frente, se reestruturar, se refazer, porque as pancadas acontecem, porque as adversidades e as dificuldades vêm. Jesus, ele não estava fazendo nada de errado. Jesus estava seguindo exatamente o seu curso. Jesus estava com a sua agenda montada, os projetos e tudo. Mas de repente ele é surpreendido por uma notícia
de que, de alguma maneira, a casa caiu. De alguma maneira, as dificuldades apareceram. Certo? De alguma maneira, o inesperado, ele ocorreu. E agora a gente vai ter que lidar com isso. Então, gente, essa história, muitas vezes até que as pessoas ouvem da própria igreja, de que se você seguir um determinado padrão de vida, se você tomar certas medidas, ou se você fazer certas coisas, você não vai ser tomado pelas dificuldades e pelas lutas da vida. Isso não é verdade. Isto falta com a verdade. Porque a verdade é que todos nós passamos pelos atropelos. Em algum momento você está caminhando, Sani, e de repente você é atropelada. E você é atropelada por uma notícia, você é atropelada por um diagnóstico, você é atropelada por uma informação, você é atropelada por uma pessoa, você é atropelada por uma circunstância que você causou ou que alguém causou. Eu falei para vocês do acidente, né? Então como que foi? Nós estávamos vindo de Londrina, nós tínhamos ido na casa do presbítero Marinaldo Damari, o presbítero Claudemar e a Carminha também estavam com a gente tinha jantado lá, e estávamos voltando para casa, o Claudemar voltando na frente, nós voltamos atrás. E estávamos vindo na estrada, estava chuvoso, e de repente, nós não vimos nenhuma luz, nós não vimos nada, não sei se estava apagado a farol, sei lá, da pessoa que estava atrás, que bateu, mas de repente, o que a gente viu foi o impacto e o carro rodando. O carro rodando. E as crianças gritando atrás, a Simone gritando, olhando para trás, procurando as crianças. E a única coisa que eu falei foi: calma, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. E o carro rodando. Nós fomos surpreendidos. Atropelados. E quantas vezes isso já aconteceu com você? De repente tocar o teu telefone, estava tudo bem, estava tudo organizado, as coisas estavam todas em ordem, de repente tocou o teu telefone de madrugada. Pastor Luiz foi esses dias agora, né, Luiz? Faz o quê? Fez 35 dias que passou por uma situação assim, de madrugada. Que horas que era, Luiz? 6 horas da manhã, né? Olha só, gente. As coisas acontecem. Se eu abrisse aqui, todo mundo tem a sua história para contar. Então, gente, presta atenção. Porque aqui você aprende e entende a vida, tá? Jesus também foi pego de surpresa em algumas vezes com algumas circunstâncias. Essa foi uma delas. Coisa que mexeu com Jesus. Em algum momento, será necessário você lidar com a dura realidade da vida. Tá? A vida não é uma história que você tem o controle, o domínio total dela do começo, do meio e do fim. A vida não é previsível. Por mais que você seja organizado e que muitas coisas você consiga organizar na sua vida, mas a vida não é previsível. Ok? Então, esse é um ponto importante para a gente não entrar em crise. Ok? Segundo ponto, em algum momento, você precisará se retirar para se recompor. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Em algum momento, você vai precisar se retirar para se recompor. Por mais importante que seja o que você está fazendo, presta atenção, olha no que eu estou dizendo. Por mais importante que seja o que você está fazendo, por mais necessidade que as pessoas tenham de você, mas vai chegar uma hora que você vai chegar para a pessoa e vai dizer: licença, agora eu preciso cuidar de mim. E é interessante porque na hora que você falar isso, você passou 50 anos cuidando das pessoas, mas na hora que você falar isso, a pessoa vai olhar para você e vai falar: ah, só pensa em você. Você só pensa em você. Você só pensa em você. Agora que você vai me deixar? Agora que você não vai me atender? Agora que você não vai me responder?
Você pensa que eles fizeram o que com Jesus aqui, gente? A história aqui não conta os detalhes. Mas você pensa o que eles falaram de Jesus? Sabia que é assim mesmo, é mitidão, ó. Saiu lá para o canto. As pessoas não vão entender, mas tem hora que o que importa é você. Você precisa se recompor. Você precisa se retirar para se recompor. Chega um momento na vida em que nós precisamos chegar e dizer: olha, Cássio, eu sei que é importante esse projeto que a gente está fazendo. Eu sei que esse momento para você, para mim é muito importante, mas cara, eu não estou dando conta. E eu preciso me retirar e eu preciso me recompor. Senão, eu não vou conseguir lidar com a vida. Tem algum momento que a gente vai precisar fazer isso. Se o próprio Jesus fez isso, Júnior, imagina você. Se o próprio Jesus fez isso, imagina você que está em casa. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar nos retirar para nos recompormos. Senão a gente não aguenta. Senão a gente explode. Senão o pior que tem em nós vem à tona. Senão a gente desiste. O que fez com que Jesus terminasse o que ele começou foi a honestidade de Jesus com ele mesmo. Porque às vezes você é honesto com todo mundo, menos com você. Às vezes você é honesto com todo mundo, menos com você. De repente, eu sou a pessoa mais honesta do mundo com o Claudemar, mas eu sou a pessoa mais desonesta comigo mesmo. Tem algum momento da vida que a gente tem que parar. E aqui, nesse texto bíblico, coloca o texto bíblico. Nesse texto bíblico aqui, nós aprendemos isto. Todos nós precisamos de um ponto e vírgula. Nunca esqueça disso. Ponto e vírgula. O dia que você precisar, chega para o teu marido, para a tua esposa e diz: olha, eu preciso de um ponto e vírgula. Eu preciso me retirar para me recompor. Senão eu não dou conta. Senão eu faço bobagem. E esse ponto ele é importante porque, gente, presta atenção, olha aqui. Esse ponto ele é importante porque aqui vai definir como que você vai continuar. Porque aqui poderia Jesus dizer: eu paro aqui. Poderia Jesus dizer: ó, eu vou mudar o curso. Eu vou fazer de modo diferente a partir de hoje. Pode, depois que Jesus passa por esse momento aqui, dizer: eu vou continuar. Foi o que ele fez. Mas nesse momento importante da nossa vida, pode colocar o ponto lá. Nesse momento importante da nossa vida, em que a gente para em algum momento, nesse momento que você precisa se retirar para se recompor, necessariamente não significa que você vai voltar a fazer o que você fazia. Que você vai voltar a estar com quem você estava. Que você vai voltar do jeito que você era. Aliás, se tem uma coisa que você não vai voltar, é do jeito que você era. Porque senão você não se recompôs. Se eu voltar do jeito que era, eu não me recompus. Por exemplo, algumas pessoas falaram, Dona Maria, algumas pessoas falaram depois da pandemia, na pós-pandemia, aqui o mundo, como é que vai continuar? Diz: não, depois que passar tudo, as pessoas vão voltar tudo ao normal, tudo como era. É muito difícil, mas se isso acontecer, ou se acontecer na vida de alguma pessoa, ela não passou pelo processo de se recompor. E isso é perigo. É um perigo. Porque não tem como. Se eu passo por um trauma, seja ele qual for, por exemplo, Jesus passou por um trauma aqui. Se eu passo por um trauma, seja ele qual for, e eu me retiro para me recompor, a única coisa que não vai acontecer é eu ser a mesma pessoa. Só que o fato, presta atenção, o fato de você não ser a mesma pessoa, presta atenção, implica em que o teu caminho não vai ser mais o mesmo caminho. Por exemplo, eu falei aqui do Cássio, né?
Falei aqui, ó, Cássio, de repente eu tinha um projeto com ele, eu falei, ó, eu preciso parar para me recompor. Mas de repente, depois que eu me recompus, eu chego para ele e falo, eu não vou continuar. Ah, mas não vou continuar. Por quê? Porque eu me recompus, eu refleti, eu pensei, eu avaliei, eu analisei, e eu vi que agora eu preciso tomar um novo rumo para a minha vida. É muito normal que depois que as pessoas passem por um processo de se recompor, eles mudem alguma coisa na sua rota. E mude para melhor. Se o processo de recomposição foi bem feito, você muda para melhor. Ok? Então, fantástico, né? Para mim está sendo fantástico. Primeiro ponto, qual que é? Coloca o primeiro ponto. Em algum momento será necessário lidar com a dura realidade da vida, tá? Não dá para achar que a vida é uma historinha sem defeito, tá? Em algum momento a gente vai ter que lidar com a dura realidade da vida. Em algum momento você precisará se retirar para se recompor, tá? E você precisa fazer isso algumas vezes na vida, tá bom? E em terceiro lugar, para a gente terminar, em algum momento você irá precisar se levantar e continuar. Olha só o que acontece, coloca o texto bíblico, o versículo lá. Você viu como o versículo é rico, gente? Quanta coisa a gente aprende num versículo só. Olha só. Então tem a primeira parte, Jesus ouvindo isso a respeito da morte do seu primo, de uma pessoa querida dele, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Aí, essa vírgula significa que ele se retirou para se recompor. Depois que ele passou desse processo, que ele ficou um dia lá, um tempo lá, ele volta, certo? E aí ele volta para continuar o seu projeto. Por quê? Porque a multidão já estava esperando ele. E aí se você ler a continuação, você vai ver que Jesus faz um milagre extraordinário logo em seguida. Por quê, gente? Qual que é a lição aqui? Qual que é a lição? Primeiro, em algum momento eu vou ter que lidar com as dificuldades da vida. Com a vida real. Em algum momento eu vou ter que me retirar para me recompor, para pensar, para refletir a minha vida. Mas em terceiro lugar, e isso aqui precisa ter, gente, porque eu nem posso ficar no primeiro momento, achando que a vida tem que dar certo o tempo todo, porque eu tenho que cair na realidade, mas eu não posso ficar nesse segundo ponto, porque tem gente que se retira para o seu luto, mas fica ali, nunca mais sai. Você encontra a pessoa, está triste, está abatida, está jogada, está judiada, está destruída, está amargurada, está decepcionada, enfim, está tudo que é ruim. Aí você encontra a pessoa dali 6 meses, ela está do mesmo jeito, amargurada, chateada, sabe, derrotada, infernizada, está desse jeito. Decepcionada com o mundo, com a vida, com tudo, com Deus, sabe, o tempo todo, a pessoa ela não volta. Isso é um problema, ela não conseguiu fazer o processo de recomposição. E quando você não consegue, às vezes você vai precisar da ajuda de um profissional de terapia, um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, alguém que possa lhe ajudar, um coach, alguém que possa lhe instruir. Às vezes ele não dá conta sozinho, precisa de um conselheiro, de alguém que nos ajude, de um tutor, de uma mentoria, você vai precisar. Às vezes a gente não dá conta sozinho, certo? E aí você vai precisar de uma ajuda, e é importante você buscar uma ajuda. Você está entendendo? É importante. Você está precisando, você lutou, não conseguiu, tem profissionais que te ajudam. Aqui na igreja a gente tem o Luiz, tem profissionais que ajudam, tem pessoas que podem te ajudar. Pessoas que têm experiências também em alguma área, às vezes profissional, relacionamento familiar, né? Nós temos aqui pessoas com filhos que podem te ajudar a se recompor. Está entendendo? Então, às vezes a gente vai precisar de uma ajuda. Que a gente diz, olha, está se prolongando esse processo e eu não estou voltando. E eu preciso voltar. Porque em algum momento você precisa retomar a sua vida. Em algum momento você precisa levantar a tua cabeça e prosseguir. Em algum momento a gente vai ter que dizer, opa, peraí.
Foi difícil, foi duro, foi um trauma. Carrego essa ferida ainda, sendo curada. Trago essa cicatriz, mas eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Jesus sabia que precisava continuar. Isso faz toda a diferença. Coloca o terceiro ponto aqui, para a gente terminar. Em algum momento, você irá precisar se levantar e continuar. Em algum momento. Agora, gente, para a gente caminhar para o final, presta atenção, você que está em casa e você que está aqui. Presta atenção nas perguntas que eu vou te fazer. Porque em algum desses 3 pontos aqui você está. A pergunta que eu faço para você, Sirley, a pergunta que eu faço para você, Marinaldo, presbítero Marinaldo, a pergunta que eu faço para você, Célia, querida, em qual desses 3 momentos você está? Em qual desses 3 momentos você está? Primeiro, não é para levantar a mão, não é para falar, tá? É pessoal, isso é só seu, tá ok? Mas eu vou perguntar. Quem aqui, ou em casa, está no momento em que você precisa olhar para a vida como ela é? Encarar a vida como ela é. Parar de se iludir com a vida, achando que você vai passar pela vida inteira sem traumas, sem feridas, sem machucados, sem derrotas, sem fracassos. Quem aqui está precisando acordar e dizer, opa, espera aí, a vida é mais. A vida não é ficar o tempo todo tudo certinho do jeito que eu quero. A vida é enfrentamento. A vida é luta. A vida precisa de garra. A vida precisa de se recompor, se levantar, recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias. Quem aqui está precisando acordar e dizer, eu preciso olhar para a vida como ela é e parar de me iludir? Agora, segunda pergunta. Quem aqui está passando por um momento em que você precisa se retirar para você se recompor? Sabe, pessoas que de repente você diz, olha, eu não estou suportando. E eu preciso me retirar para me recompor. E às vezes isso já faz tempo e você não se retira para se recompor porque você está pensando no outro. Está o tempo todo pensando no outro. Mas você precisa se retirar e dizer, eu preciso me recompor. Eu preciso pegar o meu barco, eu preciso ir no lugar solitário. Entendeu? Porque solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você está abandonado. Solitude é quando você tem um encontro com você mesmo. Quando você diz, vai ser eu e Deus. Nós precisamos de momentos de solitude na nossa vida. Ok? Quem aqui está precisando de um momento de solitude? Se eu preciso de um momento de solitude. Eu preciso ter um encontro comigo. Eu preciso ter uma conversa comigo. Eu preciso me ouvir. Eu preciso me sentir. Eu preciso, sabe aquela coisa, sabe aquela coisa de quando você está se descobrindo? A criança tem esse processo, né? Quando ele começa a sentir a mão, descobrir a mão, aí ele fica olhando a mão assim, aí ele olha a mão, daí ele descobre o pé, aí ele fica olhando o pé. Criança é assim. Sabe, vai se descobrindo. Tem alguns momentos da vida da gente que a gente precisa se descobrir ou se redescobrir. Nós precisamos olhar para nós. E deixar de ter uma ideia a nosso respeito que os outros nos deram. E ter uma ideia a nosso respeito que é uma ideia nossa mesmo. Uma construção nossa. Isso é saudável. Quem aqui está precisando ter esse encontro consigo mesmo? Solitude. E a terceira última pergunta. Quem aqui está precisando retomar?
Quem aqui está precisando retomar? Mas não retome, não recomece sem ter o tempo de solitude. Porque senão, você já começa cansado. Você já começa abatido. Você já começa com a cabeça complicada. Você já começa o processo contaminado. Você precisa esvaziar o tanque, tirar essa coisa, esse ranço que está dentro para você retomar. Mas você precisa retomar, e tem algumas pessoas que precisam retomar a vida. Não vai ficar a vida inteira nesse negócio, nessa decepção. Eu sei que você teve perdas irreparáveis. Eu sei que você perdeu pessoas, que você perdeu circunstâncias, que você perdeu oportunidades, que você perdeu... Enfim, eu sei que você se decepcionou, eu sei que alguém te machucou, eu sei que alguns projetos teus não deram certo, eu sei que em algum momento você se sentiu um derrotado, um fracassado, que em algum momento você olhou para você e disse: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um fracasso. Eu sei que nós passamos por momentos assim, momentos que a gente acha que a vida também foi injusta com a gente, que a gente acha que Deus está sendo injusto com a gente. Eu sei que a gente passa por momentos assim também. Mas isso tudo, gente, é o que eu falei, a gente passa. Porque o problema é quando a gente fica. O problema é quando a gente fica. Uma coisa é você passar pelo deserto. Outra coisa é você se tornar um lugar deserto. Se transformar num lugar deserto. Eu posso passar por um lugar deserto e eu não tenho gerência sobre isso muitas vezes. Eu posso ter que passar por um lugar deserto e não tenho gerência sobre isso. Querendo ou não querendo, eu vou passar. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo deserto. Então eu não tenho gerência de alguns desertos. Então eu não tenho gerência de passar por um deserto, mas eu tenho gerência de me tornar um deserto. De me tornar um lugar sem vida, de me tornar um lugar sem possibilidade, sem alternativa, sem possibilidade de recomeço. Tem gente aqui que está precisando recomeçar urgentemente, porque a tua vida ganha sentido quando você recomeça. Não tenha medo. Se você falhou, se falharam com você, se você perdeu, se as coisas aconteceram, não tenha medo, simplesmente levante a tua cabeça e creia. Deus está com você. E o projeto não acabou. Deus está no controle. E um dia você saberá que Deus sempre esteve no controle. E Ele sempre esteve conduzindo a tua história. Quando Jesus chegou no céu, a primeira coisa que ele viu foi que João estava lá. E João estava feliz, porque tinha cumprido o projeto dele aqui na terra. E aí Jesus disse: olha lá, eu fiquei tão abatido lá. Porque foi importante para mim aquele momento. Mas eu fico feliz porque o meu Deus sempre esteve no controle. E Ele está cuidando de todas as coisas nos mínimos detalhes. E ainda que eu não compreenda, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, Deus continua cuidando de tudo. E tudo está nas mãos dEle. E Ele começou essa obra tremenda e maravilhosa. E Ele vai cumprir de modo perfeito e maravilhoso. Deus cumprirá a tua história de modo perfeito e maravilhoso. Por isso que eu termino com aquele versículo Romanos 8, acho que é 28, né, que diz assim: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Portanto, se você precisa se levantar hoje, se levante. Retome a sua vida e recomece a tua história. Se você precisa se retirar por um tempo, se retire. Se você precisa de um tempo para refletir, para pensar, dê esse presente para você, esse cuidado para você. E se você precisa olhar para a vida e encarar a vida como ela é, faça isso.